Ciência e Fé começa agora, mais uma semana aqui com você, TV Jet, o canal da palavra. Nós estamos aqui com a Igreja Batista Getsemane e entrevistando uma pessoa super especial, que é o Elienos Lago, que é formado em Teologia, Administração de Empresa e pós-graduado em Ciências da Bíblia. Tá bom? A gente volta daqui um pouquinho com ele então. Ciência e Fé! Então hoje nós estamos aqui com o Elienos, pastor Elienos, diretor do Seminário Koinonia. Estamos falando sobre a formação do aluno, do seminarista, do líder, o próximo líder da igreja. Qual é nós prometemos falar sobre a formação pastoral, né? Qual que é o programa? Isso. Então, esse programa, que ele é um paralelo, ele apoia a grade do seminário, ele é baseado em dois aspectos, em dois pontos. Na identidade do pastor, a identidade do pastor, e nas atividades do pastor. Tudo isso visando a preparação do pastor para o ministério. Então, por exemplo, na atividade do pastor, na identidade do pastor, nós trabalhamos o chamado do pastor. Primeiro ponto. Porque o pastor chega no ministério, né? Nós falamos no dia anterior, no outro programa, que o pastor vem para o ministério, ele tem que ser preparado. Mas por onde começar? Nós começamos no chamado do pastor. Primeira coisa que ele tem que entender. Então, só para ter uma ideia, nós começamos falando assim, olha, o chamado é uma convicção interior dada pelo Espírito Santo, confirmada pela palavra e confirmada pelo corpo de Cristo. Então, o pastor é uma convicção interior que a pessoa tem, mas ela é confirmada pela palavra de Deus. A pessoa precisa ver se aquilo que ela está sentindo tem respaldo na palavra de Deus. E o quão nobre é isso, né? E ela é confirmada pelo corpo, quer dizer, a igreja vai confirmar. Então, nós começamos trabalhando pelo chamado ministerial da pessoa. A pessoa vai sentir, puxa, eu estudei, aprendi, realmente eu tenho um chamado de Deus. Aí nós vamos trabalhar outros aspectos da identidade do pastor. Nós vamos trabalhar, por exemplo, sobre a vida particular do pastor. Nós vamos trabalhar, por exemplo, sobre o pastor que Deus usa. Qual que é o pastor que Deus usa? Como é que ele tem que ser? As marcas da vida do pastor. Então, são vários aspectos, pastor Silvério, que nós vamos trabalhar nesse programa de formação pastoral no que diz respeito à identidade do pastor. Nós vamos trabalhar, por exemplo, também, nós temos muitas mulheres, nós não falamos aqui das mulheres, né? O ministério, também, né? As pastoras, o ministério feminino. Então, um dos temas que nós trabalhamos é sobre, eu anotei aqui, por exemplo, o ministério pastoral feminino. Nós vamos trabalhar o ministério pastoral feminino, todas as suas implicações, todos os seus aspectos. E as mulheres, eu até acho que hoje nós temos quase 50% entre mulheres e homens. Nós vamos trabalhar no seminário. Nós vamos trabalhar a esposa do pastor. Nós chamamos a família do pastor para comparecer. Há uma convocação, uma reunião que nós fazemos só com a família do pastor. Quer dizer, o chamado pastoral, ele é uma coisa nobre. Não é assim, eu não posso subir no altar. Peraí, amigo. Não, eu não posso dividir uma igreja ali, abrir um salão ali e me intitular pastor. A coisa não é assim. Não é assim. Né? Tiago fala, né, que a gente traz maior juízo sobre nós é aquele que quer ser mestre. Isso. Então o cara pensa assim, não, eu às vezes não tenho um chamado e começa uma obra aí inconsequente e recebe ataques fortíssimos do mundo espiritual, diabólico, e aquilo acaba com a família dele. Exatamente. Peraí, meu amigo, vamos com calma. Você é chamado para ser pastor, então vamos trabalhar com nobreza, porque é o seguinte, você é um embaixador de Deus.
Exatamente. Ser um embaixador bíblico. Exatamente. Olha que nobreza que é ser um pastor. Exatamente. Porque o pastor hoje, né, tá quase igual o político já, né? Tá tão avacalhado, não só o pastor, como o padre também. Mas olha aí, a gente está trabalhando aqui a nobreza de ser um pastor. A nobreza de ser um pastor. É muito bem falado, seu velho, muito bem colocado. Então, se você olhar aqui, por exemplo, para Timóteo, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. Timóteo, né? Timóteo 1:3. 1:3. 1 Timóteo 3:1. Se alguém deseja o episcopado, se alguém deseja o bispado, que é tudo a mesma coisa, se alguém deseja o pastorado, excelente obra almeja. E aí ele vai falar, é necessário que o bispo, que o pastor, que o presbítero, né, o pastor, seja irrepreensível. Então é um chamado muito excelente. Então, irrepreensível. O que você muito forte, o que você está colocando aí é isso, é uma palavra muito forte. A outra tradução vai dizer assim, que ele seja digno. Então, o seminário tem uma responsabilidade muito grande para preparar esse obreiro para a obra. Por isso que quando nós tratamos do chamado pastoral e do homem e da mulher, da pastora, né, tem que ter muito cuidado, é muito nobre e nem o nosso todos trabalho. que vão estudar teologia serão pastores. Serão pastores. Alguns não têm esse não chamado, tem, mas querem ter o conhecimento. Querem ter o conhecimento. E aí você está lembrando uma coisa muito importante, porque nós tratamos de pastores, mas nós estamos, mas não tem um chamado pastoral, mas é um líder. Então ele também tem que ser preparado. Ele é um líder de célula, ele tem que ser preparado. De criança. Ele é um líder de criança e nós temos um item que é o ministério infantil. Ele pode ser um líder de departamento, ele também tem que ser preparado. Ele pode ser um diácono, ele deve ser preparado. Aliás, então, todo o corpo de Cristo tem que ser preparado, né? Então, o seminário é um lugar que prepara a pessoa no conhecimento, prepara a pessoa para todo tipo de ministério na igreja, prepara a pessoa para a liderança. Então, é muito importante o treinamento bíblico. É muito importante a pessoa se preparar para a obra do Senhor. Então, é gostoso. Olha, é gostoso, é empolgante. Eu fico bem empolgado aqui, não, estamos empolgados. Porque estamos defendendo, né? O pessoal que está nos ouvindo aqui, a gente está defendendo porque a gente tenta levar com muita seriedade o ministério pastoral. E isso me empolga, isso me empolga. Você quer ver outra coisa? Muita gente não leva tão a sério isso, mas a gente... Quer dizer, nós não temos que defender a nossa classe, porque nós não temos classe, porque nós somos servos de Cristo, né? Mas é muito nobre. Então, meu amigo, se você tem esse título de pastor, se você tem alguém te escutando no domingo, ou se você está liderando uma congregação, faça isso com temor e tremor. Temor e tremor. Outra coisa que eu acho que são duas coisas básicas quando a gente prepara um líder, seja ele de célula, departamento, diácono, pastor. Duas coisas fundamentais. Nós também preparamos ele no que diz respeito às suas atividades em dois campos importantes. Primeiro, são as práticas ministeriais. As práticas, ainda sem falar das práticas, mas nós preparamos esse homem como pregador, trabalhamos muito a pregação, o aconselhamento, que é outra área que nós trabalhamos muito, a questão do aconselhamento. Hoje nós temos duas linhas de aconselhamento. O aconselhamento cristão, assim chamado, e o aconselhamento bíblico. O nosso telespectador vai dizer, mas não é a mesma coisa? Claro, todo aconselhamento é cristão e todo aconselhamento é bíblico. Mas, tecnicamente, nós temos essas duas modalidades porque elas trabalham aspectos diferentes na hora de aconselhar o paciente, ou a pessoa que está sendo aconselhada. Elas têm técnicas diferenciadas de tratar a pessoa que está sendo aconselhada. Então, nós trabalhamos todos esses aconselhamentos. E hoje nós temos pessoas preparadas para nos auxiliarem no aconselhamento. Nós treinamos o pastor na técnica de aconselhamento. Então, é uma área que nós damos bastante atenção, a área do aconselhamento.
Nós trabalhamos também a gestão eclesiástica da igreja, treinamos as pessoas na administração eclesiástica. Nós trabalhamos na questão da ética. A ética é uma coisa importante. O pastor ter ética, como tratar com uma pessoa do outro sexo, como tratar a questão da criança, como tratar a questão financeira, a questão do idoso, enfim, o dinheiro na igreja, tudo isso tem que ser tomado cuidado. Na questão das práticas, né, acho que em bem rápidas palavras, o pastor tem que ser treinado como fazer um casamento, como batizar, como aceitar os novos membros, como dedicar uma criança, como ordenar o outro pastor. Ele tem que ser treinado em todas essas áreas. Como fazer um culto funeral. Ele tem que ser treinado. Como fazer uma ceia. Ele tem que ser treinado. Aqui na Getsemane nós temos um treinamento muito forte nessa área para os pastores. Então o pastor tem que saber batizar, treinar, tudo isso. E é muito importante o que vocês ensinam nessa questão das práticas, né? Eu vi uma aula lá sobre práticas ministeriais, porque é muita coisa a ser estudado. E é o que eu te falei, isso é de uma nobreza tremenda, porque as pessoas têm muita expectativa naquela pessoa que está falando ali na frente. É verdade. Eu não posso estar ali apenas por ambição, eu tenho que ter um chamado. Então, é muito importante você que está nos ouvindo ter um chamado de Deus, faça disso a coisa nobre que é ser um embaixador de Cristo, né? Koinonia está aí, então, para levar essa turma a ser um grande pastor em todas as denominações. Amém. É isso aí. A gente vai terminar no próximo bloco, falando ainda muito mais aqui com o pastor Elianos Lago. E você fica ligado conosco aí, a TV Jet, o canal da Palavra, a Igreja Batista Getsemane está com você, te ajudando na sua formação. E se você tem um chamado de Deus, nós vamos dar o telefone aí do Seminário Koinonia, você vai ligar aqui e vai falar com o pastor Elianos, com a sua esposa, com toda a equipe dele. Até daqui a pouco, TV Jet.